Vai. Estamos aqui hoje com o candidato do PSTU, Ciro Garcia. Tudo bem, Ciro? Tudo bem. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas para esclarecer a sua dúvida do eleitorado, né? O senhor diz que as UPPs deveriam ser retiradas das favelas. Mas não é ruim com elas? Seriam pior sem elas? Olha, aqui não é uma questão de que é o pior ou o menos pior. Quando você entra no processo eleitoral, você apresenta um programa para aquilo que é o melhor para a população trabalhadora. Hoje, do nosso ponto de vista, a UPP nada mais é do que uma troca de opressão. Sai a opressão do tráfico, entra a opressão das forças de segurança. Então nós temos que ter um programa de segurança, que não pode estar voltada única e exclusivamente para a militarização. Então isso passa por uma série de coisas. É começar da própria política de combate às drogas, né? Nós entendemos que a política que é utilizada no nosso país de combate às drogas é uma política que já faliu. Tanto é assim que o Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do planeta, só perde os Estados Unidos. Então nós defendemos que a droga tem que ser tratada como uma questão de saúde pública e não uma questão de segurança pública. Então nós defendemos a descriminalização das drogas, que aí você ataca os dois tráficos, você ataca tanto o tráfico de drogas quanto ataca o tráfico de armas. Agora a gente tem um programa de segurança. A gente entende que a segurança passa pela desmilitarização da PM, uma só polícia civil, sendo que uma parte dela fardada para fazer o policiamento ao centro civil, outra voltada para a inteligência, tá? Polícia comunitária, com os delegados eleitos pelas comunidades, porque afinal de contas é a comunidade, são os trabalhadores que sustentam os salários dos policiais, então tem que ter uma relação de respeito aí, de reciprocidade, e a partir do momento que não haja, essas pessoas eleitas podem ser retiradas pela própria população, mas mais que a polícia, né? Direito de militarização, direito de sindicalização, direito de greve, salário digno para os policiais, né? Concurso público e uma outra polícia, ou seja, todo policial envolvido em crime de morte, ou então em crime de corrupção, seria excluído sumariamente de quadro para que a gente possa ter uma nova polícia com salário digno, com direito de sindicalização, com direito de greve. Agora, além da questão da segurança, nós temos que, o que tem que subir as comunidades e as favelas é saúde, educação, oferta de emprego para a nossa juventude, porque muitos jovens vêm do tráfico como uma fonte de emprego, tá certo? O jovem da favela, ele está na mesma sociedade de consumo que o filho da classe média. Em toda casa tem uma televisão. Aí entra as propagandas do celular tal, do tênis tal, do Alio, iPad, iPod, tudo. Tá entendendo? E ele pensa da mesma forma que os filhos da classe média que tem pai para bancar, eles também querem. E eles muitas vezes vêm do tráfico. Então, acabar com o tráfico significa também oferta de emprego para a nossa juventude das favelas, para a juventude negra da nossa favela, que hoje estão submetidas a uma política informal de pena de morte, que é a política de segurança genocídio fascista do Sérgio Cabral e do José Mariano da França. Tá? Que hoje as pessoas, a juventude negra das favelas, das comunidades morrem de balas perdidas e de balas direcionadas pelas forças de segurança nessas trocas e supostas trocas de tiro, com autos de resistência forjada, toda uma série de coisas que acontecem no dia a dia da nossa cidade. Agora vamos para a segunda pergunta. Vocês do PSTU fizeram uma coligação com o pessoal do PCB em 2013 e 2008. Por que em 2010 e 2012 não foi feito? E por que o PCO nunca entra nessas alianças? Tá, nós tentamos novamente reeditar a frente esquerda com o PSOL e o PCB e, lamentavelmente, o PSOL vetou a coligação. E para nós é um equívoco, né? Porque eles argumentam que, quando eu faço esse questionamento nos debates para o Marcelo Freixo, ele coloca que a gente fala de 2006 e 2008, mas não fala de 2010, nós não fizemos a coligação. Nós não fizemos a coligação, não fizemos, porque não se deram as bases para que ela se realizasse. Por duas questões centrais. De grande parte de 2010, o PSOL ficou preocupado em buscar apoio do PV, da Marina, certo? E que acabou, inclusive, ocasionando um racha no partido. Só depois, muito tarde, foi lançada a candidatura do Plínio. E quando ele foi lançada a candidatura do Plínio, nós entendimos que o nome de Zé Maria era um nome que tinha o mesmo peso que o nome do Plínio na sociedade. Então, nós queríamos uma instância democrática onde estabelecesse qual seria o candidato à cabeça de chapa. Por isso que nós não chegamos a acordo com relação a isso.
Agora, não tem nada a ver com a questão agora. Nós estamos querendo, nós procuramos eles para reeditar, e a resposta deles foi uma negativa positiva, porque eles têm uma avaliação que vão ter uma votação expressiva, vão ampliar a bancada deles e não queriam nenhuma coligação proporcional, possibilitar que essa ampliação de bancada viesse a ser a contemplar uma vaga do PT. Seria hoje os primeiros vereadores. Exatamente, vereador. E provavelmente seria candidato a vereador com grande chance de eleição. Eu só lamento essa posição, porque, primeiro, ela enfraquece a esquerda, ao ela estar dividida. Nós estamos enfrentando uma coligação da direita que tem 20 partidos, uma das candidaturas mais caras do país, uma das 10 mais caras do país, oitava nos últimos anos. E também a questão de que em 2006 o Freixo teve 13 mil votos. Se não fosse a coligação do PT, ele não teria deputado. Ele não teria condições de ser o presidente da Prefeitura de Ministro, qualquer figura não faria, o coeficiente eleitoral, esse é o termo correto. Ele não faria coeficiente eleitoral, entendeu? Então, eu lamento, mas, a partir do momento que não foi por conta de nós queríamos, mas infelizmente não se deu, nós estamos reclamando da E o pessoal, porque ele nunca entrou nessa o grande problema do pessoal é que entre a distância que ele tem entre o discurso e prática. Se você for analisar o discurso do PSO, é muito parecido com o nosso no programa eleitoral. É um programa de esquerda, até mais radical, questionando o regime, né, abertamente fala que a eleição é uma farsa, etc. Eu uso mais o tempo mesmo para marcar a posição que qualquer outra coisa. Nós, por exemplo, também não passamos ilusão nas eleições para ninguém. Nós achamos que não é eleição que muda a vida das pessoas, que muda a vida da gente é a luta. E nós deixamos isso bem claro. Por isso que é um partido que está presente em todas as lutas, da juventude, dos trabalhadores. Não tem luta, a gente sabe que a gente quer que isso dê uma verdadeira modificação na sociedade. Mas nós não desprezamos, por exemplo, a possibilidade de ter um mandato. Né? Como eu já fui deputado federal. Isso é bem importante, porque tem um mandato federal. Por isso a gente tentou fazer essa ligação com o Estado brasileiro, não conseguimos. Então, há um grande problema aqui que o discurso do pessoal, que é um discurso coerente, esquerda, tal, contundente. E a prática dele vai bastante muito grande. No movimento, o pessoal tem uma prática muito ruim. Primeiro, o pessoal ainda está na CUT, que é governista. Eles integram ainda a CUT. Nós estamos construindo outras centrais principal, com o CSP com lutas, a Central Central Popular com lutas, que é uma central central autônoma em relação ao governo, em relação às situações, depois a CUT hoje não. A questão ainda está dentro da CUT. E a outra coisa é que o pessoal tem um método muito ruim no movimento, um método de que não constrói, um método de muitas vezes levantar calúnia. Então, não tem condições de fazer isso, por conta da sua prática. Existe alguma solução para a saúde retirando as OS? Total. Eu acho que a saúde pública ela tem que ser 100% pública. Nossa proposta é o fim do contrato com as OS para absorver essa mão de obra, porque é um pessoal que já tem experiência na área de saúde. Fazer um concurso diferenciado, tem que ter uma pontuação distinta de um concurso geral, mas um concurso geral para todas as categorias médicas, plano de carreira, salário digno, entendeu? Mas que as verbas da saúde sejam aplicadas, da saúde pública, sejam todas elas aplicadas na saúde pública. Hoje, a OS é responsável por 40% do orçamento da saúde vai para as OS, entre 33% e 40%. Isso é um absurdo. Isso é transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, para terceirizar, para não ter autonomia, porque ao não ter concurso, as pessoas estão à mercê de ameaças, muitas vezes funcionam como cabide de emprego, de político, entendeu? Então você tem que ter o concurso público, até porque a estabilidade, ela dá uma maior autonomia para o servidor. Ele não fica à mercê dos governos de plantão. Ele tem a carreira dele, independente dos governos que vão passar por ali. E a gente acha que saúde não rima com mercadoria, entendeu? Então, a saúde não pode rimar com isso, a saúde não pode ser mercadoria. Então, a gente não só defende o fim do contrato das OS, né? Como a gente defende também a estatização dos hospitais privados e dos planos de saúde, sob o controle dos trabalhadores. Tem alguma lei que proíba, uma lei eleitoral que proíba partidos que não têm representantes na Câmara dos Vereadores, que não podem ir no debate? Não, em absoluto. Não existe nenhuma lei e, na verdade, o que existe é uma postura arbitrária da grande imprensa, encabeçada pela Globo, principalmente, mas não só ela, Globo, a Record, aliás, todos os centros de debate, para qualquer essas coisas. Vamos já saber. Porque parou ali a câmera. Não, legal. Tá?
colocou? Qualquer. Tem alguma lei que proíba a presença de partidos que não têm representante na Câmara dos Vereadores aos debates? Aí ao debate. Em absoluto, não existe nenhuma legislação nesse sentido. O que existe é uma postura arbitrária, né, da grande imprensa, da Rede Globo principalmente, mas não só ela, a Record, Bandeirantes, a própria Rede TV, que tem debate também. Todas essas emissoras que promovem debate, há uns anos já. Eu já participei de vários debates, inclusive na própria Globo, entende? Então, no passado. E o que acontece, aliás, na Globo eu não tenho, mas na Bandeirantes com certeza sim, eu já participei. E o que acontece? Tem uma frase que diz, né, que cresça e apareça, só na política é o contrário, você tem que aparecer para crescer. E ao não nos chamarem para o debate, e ao não cobrir nossa campanha cotidianamente, quando fazem com os candidatos presidenciais, eles tentam esconder a nossa candidatura, que é uma forma de tentar privilegiar os candidatos que fazem o dever de interesse aí dos ricos, dos empresários, dos poderosos, entendeu? Então essa é a questão central. Quer perguntar? A respeito disso que o senhor falou agora, o senhor apoia ou não o maior minuto na televisão? O pessoal, ele tem como 5 minutos e o Eduardo Paes, ele tem mais coisas para falar, fica falando. 6 minutos no caso. Enquanto vocês têm poucos. Então, o pessoal nem tem 5 minutos, o pessoal tem quase um pouquinho mais de tempo que a gente também, não chega nem a 2 minutos. É totalmente antidemocrático também. Até para você ter uma ideia, na França, por exemplo, o tempo é igual para todos os candidatos. Entendeu? Independente se o cara é de um partido grande, se o cara é de um partido pequeno. Os candidatos têm o mesmo tempo. Isso é democracia. Aqui no nosso país não tem democracia nas eleições. Então, eu sou radicalmente contra. Acho que os candidatos tinham que ter tempo iguais na TV. Porque isso permite que ele tenha 16 minutos para fazer lá um mundo de faz de conta, de fantasia, e a gente tem muito pouco tempo para falar da realidade, que é o que a gente mostra no nosso programa. Se o Marcelo Freixo for para o segundo turno, o senhor já falou que irá apoiá-lo. Mas se no caso o DEM e o PL também apoiá-lo, o senhor continuaria nessa chapa, já que o DEM e o PL não coincidem com o PMDB do Eduardo? Não, primeiro é o seguinte, se o Marcelo vai para o segundo turno, a gente vai apoiar, agora vamos apoiar de uma maneira crítica e independente. Nós não vamos integrar um governo do Marcelo Freixo. Então, independentemente de quem venha apoiá-lo, nós vamos dar o nosso apoio criticamente. Nós vamos soltar, mas é um apoio crítico. E provavelmente não apoiaria, não partiria, provavelmente não. Quero deixar bem claro aqui, nós não integraríamos o governo do Marcelo. Porque o governo do Marcelo de agora já está sendo apoiado pela André Gouveia Vieira, que é, por exemplo, uma das principais representantes da burguesia lá do Rio de Janeiro, que é da Firjan, que é uma vereadora do PSDB, entendeu? Então esse governo é um governo que nós caracterizamos como um governo de frente popular. É um governo de aliança com os setores da classe operária com os setores da burguesia. Nós não participamos desse tipo de governo. A gente apoia criticamente a ele, tá? Porque a gente acha que entre ele e o Eduardo Paes tem diferença. Então é óbvio, o Marcelo é um cara de esquerda, o Eduardo Paes é um cara de direita. Nós vamos apoiar, mas apoiar criticamente sem entrar na sua chapa, sem entrar no seu governo. É um apoio crítico. Agora dos transportes. O senhor defende a passagem de ônibus a R$1, mas como convencer os empresários e donos de empresa a diminuir esse valor? Você não está convencendo. A nossa proposta é expropriar. A nossa proposta é municipalização dos transportes, porque nós não vamos convencer empresário nenhum a reduzir sua margem de lucro. Então nós temos que acabar com a farra da transporte. E isso não é nenhum absurdo. Em vários lugares do mundo os transportes estão estabilizados. Só para você ter uma noção. Aqui no Rio de Janeiro o metrô no nosso estado, era estatal, depois do Marcelo Alencar que foi privatizado. O metrô de São Paulo, por exemplo, é estatal, até hoje. Tá certo? Então, quando nós estamos falando aqui, é uma questão de vontade política, a nossa proposta. O transporte é uma concessão pública, e tanto é que são as prefeituras que fazem a concessão e as empresas de ônibus participam dessa licitação. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos municipalizar o transporte, vai ser uma empresa pública só, entendeu? Estatal, que já teve aqui no Rio de Janeiro, nós já tivemos a CMTC, que era a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, na época do visual. Então também não é nenhuma invenção da roda, não é uma novidade, tá? É acabar com a farmácia de transporte, indenização, expropriação sem indenização, ruptura, eles já lucraram demais, é uma das passagens mais caras do planeta, um dos piores serviços que eles prestam, acabar com a farra deles
municipalizar o transporte, tarifa R$1, que é uma tarifa subsidiada. E que, segundo estudos sustenta essa tarifa R$1, dá para sustentar os insumos, que são pneus, a combustível, a manutenção, etc, R$1 é o suficiente. Só para você ter uma ideia que isso não é nenhum absurdo, em Buenos Aires, que não é nenhuma rebiboca da Paracuzeta, uma cidade grande, a passagem é 55 centavos de real, porque ela é subsidiada pela prefeitura. A Rebiboca mesmo no governo da Planeca foi menos de R$1, 50 centavos, cerca de 30. Então, isso é uma coisa que é possível. Claro, o problema é que o transporte, tanto esse que é de responsabilidade municipal, como a do Estado, está voltado para o grupo do empresário. E como na condição de prefeito da maior cidade da megalópole, né, da grande metrópole, que é o grande Rio de Janeiro, fazer campanha também pela restatização do metrô, das barcas e das superfícies.